Boa tarde a quem está aqui em direto no Facebook. Eu vou aqui tentar entrar no Instagram, que ele está aqui a não dar muito jeito. Já sabem que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bani, espero que seja melhor ainda. Eu estou a tentar fazer aqui o direto e ele não está a querer deixar. Quando entrarem, digam olá, digam olá. Vamos ver aqui, ele já está a verificar aqui a ligação, acho que estava aqui um conflito com a net. Vamos ver. Já estamos aqui em direto também do Instagram. Boa tarde, agora sim, em simultâneo das duas plataformas. Vou pedir para depois dizerem se estiverem a ver bem, a ouvir bem, para darem assim, esse feedback da vossa parte. A Sofia, a minha convidada de hoje, a Sofia Marcelino, eu sei que isto demora assim às vezes um bocadinho a vocês serem notificados, mas eu vou falando porque também há muita gente que vê em diferido e vocês podem depois andar para trás para ver desde o início. Por isso eu vou já iniciar porque eu falo pelos cotovelos e isto demora sempre uma horita, habitualmente. Portanto, eu não vou alongar muito aqui esta introdução para estar mais tempo com a convidada. E para vocês também usufruírem aqui deste momento. Então, fazendo uma breve introdução, eu digo breve, mas esta convidada tem uma história que dava pano para mangas, como se costuma dizer. Pois é, ela é divertida, dinâmica, extrovertida, uma pessoa focada, uma pessoa determinada e até, se calhar, um bocadinho irreverente, vocês já vão ver. Ela já vai nos contar. Muitos são os adjetivos que eu podia falar aqui da Sofia, mas a ligação também com as suas raízes, com o seu lado familiar, sobretudo os avós, deram-lhe o contacto com a natureza nessa altura, de se calhar as raízes, a essência daquilo que ela é hoje. E ela vai nos contar melhor, um bocadinho melhor se calhar esta passagem durante este percurso. Ela é determinada, nunca baixou os braços e a prova disso é que ela sempre tentou conciliar o trabalho com os estudos. Uma tarefa que não foi fácil, mas que ela conseguiu concretizar a 100% e de forma muito, muito positiva. Só tem razões para se orgulhar dela mesma. Ela tem muito jeito para a bola, desde sempre adorou futebol e a inspiração, o Luís Figo. Quem não gostava de Luís Figo, não é? Toda a gente sabe quem era. E aqui a Sofia, provavelmente por inspiração até disso, decidiu abraçar também esta área. E não é que ela, jogadora de futsal, pois é, federada em futsal. A vida fez com que ela não prosseguisse, mas se calhar a vida tem destas coisas e tem razões que nós desconhecemos. Provavelmente as razões dela estão aqui hoje, no que ela faz hoje. Abraçou o mercado imobiliário há cerca de 7 anos e o contacto com as pessoas foi sempre aquilo que ela foi reparando, que ao longo da sua carreira ela foi tendo. Pois é, teve 1001 profissões, quase que diria assim, é a mulher dos 7 ofícios e para além disto tudo, é uma pessoa que adora ter um armário colorido. Não fosse ela ousada o suficiente para quebrar tradições e o vestido de noiva ser bem diferente. Vou-vos lançar aqui, antes de chamar aqui a convidada do direto, ela vai-nos já contar muita coisa sobre a história dela, mas vou fazer uma questão aqui a quem já está aqui a assistir aqui em direto do Facebook e aqui em direto também do Instagram, já estão aqui várias pessoas ao vivo, vê se conseguem adivinhar que cor que a Sofia levou no casamento dela, como noiva. Coloquem aí, já sabem que ela quebrou a tradição. De branco não foi. Por isso, toquem aí a dar depois palpites no final, só no final é que a Sofia vai dizer que cor é que ela levou. Portanto, eu vou já chamar aqui no Facebook, aqui o Instagram vai esperar um bocadinho, porque ela já esteve aqui em estúdio comigo, no Facebook, eu vou puxá-la primeiro aqui, e depois vamos fazer aqui uma alteraçãozinha nos sons,
para evitar ouvir o retorno da voz. Então, vou já puxar aqui a Sofia. Olá, Sofia. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Eu não vou já começar aqui a puxar e a desenrolar a língua, porque eu vou-te puxar também agora para o Insta, porque senão começamos a falar aqui e depois eu esqueço-me daqui de quem está a seguir. Então eu vou-te enviar um convite. Isto é uma questãozinha de uns segundinhos, mas é o suficiente para ir ao satélite e vir. Entretanto, deve estar aí já a receber o teu convite. Vamos então, sem perder mais tempo, já estamos aqui a 8 minutos de eu a falar aqui pelos cotovelos também, mas foi a introdução para vocês também saberem, conhecerem já um bocadinho, antes da Sofia começar a falar, saberem já aqui um bocadinho de aqui a área da Sofia. Olá, Sofia, bem-vinda aqui ao Cantinho do Bani. Bom dia, boa tarde. Isto hoje promete, porque duas Sofias que gostam de conversar, não sei a que horas vamos acabar. Opa, pronto. Se a gente vê que a coisa está louca, a gente faz uma pausa, bebemos um cafezinho, vocês ainda... Não, esperemos que não. Esperemos que seja o suficiente para vocês também aproveitarem, usufruírem também desta conversa. Já sabem, digam olá, se quiserem, digam onde é que estão a ver. Há pessoas às vezes de tão longe a ver. Sofia, então, antes de avançarmos para aquilo que és hoje, as pessoas já estão a ver, realmente, ela disse que ela era extrovertida, com a imagem assim meio ousada, radical, mas já lá vamos chegar, porque quem tu és hoje não é quem começou há muitos anos atrás. Se calhar já tinhas aí muita coisa definida em ti, que apenas foste lapidando e és hoje como és, mas conta um bocadinho aqui a quem nos está a ver. Qual foi o teu percurso e a importância que teve também a tua infância, o contacto com o campo e com essas coisas todas, o futebol, o teu percurso inicial e já agora? Depois dizes, vou-te dar a palavra, depois dizes realmente o futebol foi sempre aquela coisa que, quando a gente diz o que é que tu queres ser, se foi logo a primeira coisa que surgiu, ou antes do futebol, se existiu alguma outra coisita, mesmo que tenha durado pouco tempo. Olha, isso, primeiro, ouvir a descrição que tu fizeste de mim faz percebermos também ao mesmo tempo que as pessoas veem coisas em nós que às vezes nós não vemos tão bem, não é? E, portanto, agradeço a tua descrição. A nossa vivência é curta, mas ainda assim conseguiste identificar em mim o que muitas pessoas identificam. Voltando aqui, ou começando aqui pela parte da infância, família tradicional, não é? Os meus pais e os meus avós também, a família toda, sempre ligada com o mercado tradicional, portanto, entre as hortícolas, mais da parte dos meus avós e pais, e depois também a parte da fruta com os meus tios, sempre fez parte. Não é? Eu tenho um irmão mais velho, de 20 meses, para ser preciso, não é? 20 meses mais velho que eu, e naturalmente as brincadeiras de rua eram mais rapazes que raparigas, e naturalmente eu acabei por ir desenvolvendo também esse gosto pelo desporto e pelo futebol em si. Como dizias há pouco, acaba por... Eu não me lembro de tudo o que era na altura, não é? Mas consigo perceber que causa realmente muito impacto na nossa vida, e hoje lembro-me de momentos e situações que percebo que afinal foi daí que eu sou assim, não é? Foi daí que me construí e que acabei por me desenvolver, e sim, o futebol sempre fez parte, até ao momento, como eu costumo dizer, tive que bater com a cabeça para deixar de jogar à bola, mas faz parte. Sofia, foi um problema físico, pelo aquilo que percebi, foi uma lesão. Foi literalmente bater com a cabeça, ok? Foi literal. Foi literal. Depois fiquei assim, não, já era assim, fiquem tranquilos. Opa, eu imagino que já vais continuar o teu raciocínio, mas imagino que aquilo era a forma como tu descreveste e como a Sofia me descreveu a paixão. É impossível não perceber, porque metade do texto dela era sobre um bocado a paixão do futebol.
futebol. Nota-se que quando uma pessoa gosta realmente do que faz e fala com uma saudade boa, não tem de ser aquela saudade, hoje não está nada bem e antes é que era. Não, é uma saudade boa, uma nostalgia boa, é sinal que foram bons momentos. Mas imagino que o ter a noção e a consciência e o cair a ficha de eu não vou jogar mais, não deve ter sido fácil na tua vida, porque eu acho que tu já vivias intensamente. No meu caso foi, ou seja, a melhor forma que eu consegui lidar com isso foi o afastamento total do futebol. Para não sofrer. Exatamente. Ou seja, como era algo que eu não poderia ter, de certa forma, ou voltar a fazer, pelo menos naqueles 2, 3 anos, porque eu fiz traumatismo craniano, fiz uma fratura aqui à frente, fiz assim umas brincadeiras. Fiquei 10 meses sem sabor, portanto, que é uma coisa horrível. E portanto, depois, e tudo isso... Foi um belo susto, Sofia. Foi um belo susto. Foi um belo susto. E aliás, também marcou de outra forma, porque se calhar até aí eu vivia no redline, ou seja, tudo o que era adrenalina e por aí fora, eu também sempre sempre fui a cuidadora e não cuidarem tanto de mim. No sentido físico da coisa, claro que cuidavam de mim, mas pronto. Nunca tive, e ainda bem, nunca tive situação nenhuma de emergência, ou estar muito tempo doente, ou precisar de ir ao hospital. Habitualmente eu levava ao hospital. E aí vejo-me ter outros cuidadores a fazer isso para ti, não é? Tu seres a pessoa a precisar. E aí vejo-me no reverso da medalha. E se calhar acabou por dar um impacto diferente. Se calhar passei também a ser mais cautelosa, não é? Hoje, por exemplo, sei lá, se quero fazer uma viagem, tenho que ter ali tudo planeado, tudo organizado. Há pessoas que eventualmente dizem o teu registro pessimista. Não é pessimista, eu tenho que estar preparada para o pior cenário, portanto tudo o que vier é bom. É mais ou menos assim. Ou seja, mudaste muito, um bocadinho a tua forma de pensar, enquanto eras um bocadinho, digamos, se calhar inconsequente com o perigo, não é? Brincavas se calhar com o perigo. Agora sem me aperceber, não é? Agora hoje olho que se calhar houve em alguns momentos situações que possa ter pisado ali o redline, não é? Não, mas é normal. Então, quando uma pessoa é criança, não é? A gente nem as pensa, é para divertir, é para fazer, é para trepar um poste, a gente vai. Este acidente aconteceu há 11 anos. Eu sei, já foi quando tu eras federada, não é? Já foi numa fase mais adulta. Isto foi em 2011. Isto foi em 2011 e lá está. Associado, embora que nós nunca perdemos a criança que temos em nós, não é? A forma de nós estarmos, embora que às vezes esta imprevisibilidade possa afastar pessoas, não é? Mas também, por outro lado, é quem nós somos, não é? Se há aquelas pessoas mais pacatas que em algum momento, ou já sabemos o que é que podemos contar, do meu lado, esta irreverência, digamos assim, para alguns que não me conhecem, pode ser vista como uma ameaça, digamos assim. E só porque estamos aqui a falar do futebol, do futsal, porque depois acabaste por ser futsal. Se não fosse isso, estávamos a ver na televisão, se calhar, assim, em algum jogo, mas não tinha de ser, tinhas de estar aqui e sentes que estás no teu momento certo, mas o que é que despertou? Foi o ídolo, o Luís Figo? Só assim para rematarmos aqui um bocadinho agora assim a conversa. Porque tu, por algum motivo, brilhou-te os olhos para aquilo, podia ser por outra coisa qualquer. Sei que Portugal vive muito ao futebol, mas sendo rapariga, não é? Que a gente não associa tanto em miúda a gostar tanto do futebol, pelo menos. Também é outra coisa que hoje
que hoje já está a evoluir, porque hoje Sim, existe... já se dilui muito isso, assim, já não é tão demarcado, mas naquela altura se calhar era das poucas miúdas no teu grupo que vivia assim. Sim, verdade seja dita que nós também éramos poucas miúdas, portanto havia mais rapazes do que miúdas. Acredito que se calhar inicialmente, não é, o brincar na rua sempre agregado ao meu irmão, não é, em que os rapazes jogavam à bola e portanto eu sentia as costas quentes porque tinha um irmão mais velho, não é? Podia me atrever ali bem à vontade, não é? Mas acredito que também já fosse visível esta irreverência de fazer coisas diferentes, de procurar, portanto, eu sempre tive o cabelo curto, não com o cabelo como está agora, não é? Com este corte, mas sempre tive o cabelo curto, e uma altura qualquer a minha mãe queria-me deixar crescer o cabelo e tal, pronto, e depois aquilo andava-me sempre a estrovar nos olhos e eu achei por bem agarrar numa tesoura e pronto. Olha, mãe, estava aqui abaixo. Não tiveste mais nada, não tiveste mais nada. Pronto. E se calhar também vem, agora que estamos a falar nisso, Sofia, se calhar também vem um bocadinho da irreverência, não é? De ir fazendo, pronto, lembro-me que na altura no ciclo, que é hoje a preparatória, não é? Do 5º ao 9º ano, sempre dei continuidade também ao futsal, porque na altura o desporto escolar era futsal. Mas acabava sempre por, se calhar, ser o convívio, não é? O ser irreverente. E isso acabava por, pronto, saltar ao elástico, brincar com bonecas e tal. Lembro-me que a minha avó dava-me aquelas bonecas que havia, sim, porque eu sou do antigamente, não é? Que havia antigamente, aquelas bonecas de porcelanas e por aí fora. Sim, pronto. E eu punha-as lá bem sossegadinhas e ficavam lá, que era para não as estragar, não é? Portanto, não brincava com elas para não estragar. E depois ia brincar com os carros do meu irmão. Era muito mais... Elas eram só a plateia, pronto. Exatamente, elas eram só a plateia. Portanto, acredito que se calhar também esta irreverência de fazer coisas diferentes, não é? Nunca com esse sentido claro, porque nós com 7, 8, 10 anos, 12, não sabemos muito bem porque é que vamos caminhando, não é? Mas se calhar era a oferta disponível, não é? E os teus pais sempre te deram essa força e apoio, porque é importante quando os pais impulsionam também nisso e veem, não, ela gosta mesmo, vamos deixar. É assim, enquanto até o 9º ano que foi na escola, de certa forma era o desporto escolar, pronto, a coisa passava bem. Quando depois, então, eu tive a oportunidade de entrar como federada na equipa da Golpilheira, equipa feminina, aí foi um bocadinho difícil o meu pai deixar que alguém me levasse, não é? Porque eu sou a filhinha do papá, não é? E portanto, aí houve uma negociação, lembro-me assim vagamente, que foi assim um desafio, mas que depois chegavam a ir ver os jogos e por aí fora, nunca tive, por parte da minha família por um todo, nunca tive aquela questão que isso não é para meninas, não é? Pronto, mesmo dos meus avós, que pronto, com uma educação mais rígida e por aí fora, e portanto nunca tive essa... Nunca sentiste esse... Exatamente. Isso é muito, muito bom, olha, porque muita gente acaba por deixar morrer determinados sonhos e recalcar, porque às vezes nem é deixar morrer, é recalcar porque eles ainda lá continuam e acham que agora é tarde demais e que nunca é tarde. Ainda hoje de manhã estava um género de uma reunião, mas a dizer nunca é tarde, nunca é tarde. Até houve uma curiosidade, isto é uma parte, não tem a ver contigo, mas acho que o senhor mais velho que se licenciou agora na universidade tem 90 e tal anos. Portanto, parar é morrer e isso a gente ainda sente que... Porque é isso que dá vida e é isso que nos move. Quando perdemos um objetivo ou o objetivo que consideramos importante na nossa vida, acabamos por entregar os pontos e muitas vezes é isso que nos faz morrer, primeiro presente e depois fisicamente. E isso é muito bom ter sentido isso.
e a vida foi continuando, mas eu acredito que os teus pais, a preocupação foi também uma das coisas que tu referiste, tiveste de fazer, calculo eu, que foi, então agora estás-te a dedicar a isso, e o estudo, onde é que fica no meio disto tudo? É Tiveste de assim, conciliar. eu desde muito cedo que esse conciliar das coisas e saber que os estudos podia ser nos serviços mínimos, como eu costumo dizer, mas eu tinha que fazê-lo, né? Não era que fosse imposto, mas era porque eu considerava que era necessário. Pronto, porque depois punha-me a jeito para outras situações, não é? E sempre tive essa ideia. Mas desde muito cedo, isto já depois aos 16, 17, 17 talvez, eu sempre fui criando a minha própria independência, a minha própria autonomia. E isso também fazia com que, de certa forma, também nunca criei complicações, não é? As grandes saídas à noite. Eras a referente, mas tinhas a cabeça no sítio, já viste? Pronto. Eu gostei de agora, pronto, agora estou-me a lembrar de duas ou três coisas. Não é Mais para ou direto, menos, não é para exatamente. direto. Não, mas sempre tive, pronto, nunca fui muito de sair, tive ali o meu episódio de juventude, mas como eu costumo dizer, foi assim, curto, não deu assim para grandes Pois aflições faz por parte parte. dos pais. Mas desde cedo, até mesmo, eu estudei na escola da Gândara, e portanto os meus pais viviam... Nós, Sofia, peço desculpa interromper. Gândara, para quem não sabe, é muito pertinho de Pois, Leiria. Pronto, exatamente. a Sofia mora aqui pertinho de mim, relativamente perto, mas tive de a conhecer aqui nesta plataforma chamada internet. Foi onde nos Exatamente. conhecemos. Peço desculpa, Sofia, continua. Nada. E então o que acontecia era que eu tinha que apanhar 2 autocarros para chegar àquela escola. Porque lá está, era desporto, eu entrei no 10º ano, entrei em desporto, um bocadinho com a ideia também de ir para a educação física e por aí fora. O Mas teu depois objetivo era ensino? Tinhas-te era. imaginado a dar Quer aulas? dizer, salvo seja, era um caminho, pronto, conjugar o Ok. desporto e pronto. Só que depois comecei a ver o pessoal que já andava na escola de desporto ou na área de desporto, já na universidade, e eles não tinham colocações e por aí fora, já só via muito falar nisso. Eu disse, vou por ali, não é por ali. Pronto, e então fiz o 12º de desporto, mas depois não segui também porque fui conhecendo o mercado de trabalho e fui desenvolvendo e as coisas foram acontecendo. Mas voltando à história dos 2 autocarros, depois fui dando a volta um bocadinho ao meu pai, que afinal precisava de uma moto, não é? E portanto precisava da carta de moto, nunca, porque como eu já ia trabalhando e ia fazendo algumas coisas, nunca no sentido que fosse ele a dar, mas para ter a validação, pronto. E pronto, e depois acabou por... Ele não estava com muita vontade, e depois, mais tarde, o meu avô materno ajudou ali um pouco a que acontecesse, e eu então tirei a carta de moto na Câmara Municipal, portanto eu sou do tempo Eu não era no Não IM. era, ainda não era. E então tirei e depois já tinha a moto, portanto já tinha bastante autonomia, que fiz, lá está, eu tinha poupança e portanto fui eu também que comprei a moto. Sim, a Sofia, isto aqui para dizer que a Sofia, quando eu disse 1001 ofícios, é mesmo verdade, porque esta mulher, quando eu lhe pedi assim mais ou menos um bocadinho da história dela pessoal, porque eu não conhecia assim a fundo aqui a história da Sofia, conhecia a parte, estes últimos anos dela, da parte imobiliária, e para trás, para eu poder estar aqui um bocadinho a falar com ela no direto, precisava de saber um bocadinho daquilo que eu havia de perguntar também à Sofia, também para vocês. E já agora, obrigada a quem está aqui em direto nas 2 plataformas, obrigada, muito obrigada. Mas esta necessidade, se calhar ela sempre sentiu isto, nem se calhar não era bem como uma necessidade, porque se calhar terias sempre o apoio dos teus pais, mas sentiste cedo que precisavas de asas para voar.
Os teus pais seriam só apenas uma rede caso a coisa não funcionasse, sentias essa rede que existia, mas nunca precisaste dela a fundo, porque desde sempre, e ela repara... Ela estava lá de outra forma, não é? De outra maneira. E continua a estar lá de outra forma. Isso é muito bom porque é sinal que existe uma ótima ligação familiar. Mas aqui a Sofia, desde nova, começou, e ela também já nos pode contar o seu primeiro episódio engraçado do trabalho dela, como ela arranjou. Se calhar cativavas e mostravas logo aquilo que eras, isso é muito bom. Mas tu sempre sentiste necessidade de trabalhar, ter as tuas economias, ter o teu dinheirinho para fazer as tuas coisas, para não te sentires presa ou com a necessidade de estar a pedir, se calhar, para ti, coisas que eram, por exemplo, de diversão, ou para ti, que não eram assim propriamente coisas essenciais, mas se estás a pedir isso, se calhar gostava, até assim como a moto, e tens orgulho de dizer que eras tu que querias comprar, isso para ti também te movia e era uma prova do eu sou capaz. Eu consigo, eu sou capaz. Embora que naquela altura nem eu sou capaz, vou fazer e pronto. Pois, tu nem pensas, é mesmo isso. Olha, conta aqui aquela história do trabalho que tu tiveste. Do primeiro. Tiveste muitos trabalhos, é certo. Pronto. Tiveste muitas experiências. Oficial. Mas o primeiro oficial, o teu primeiro ordenado oficial foi muito engraçado. Foi porque na altura eu tinha uma colega que já tinha os 18 anos, eu tinha os 17, tinha feito os 17 naquela altura, e ela disse-me, olha, vou-me inscrever na Pizza Hut, portanto na altura ainda não havia shopping, portanto era o Continente, não é? Vou-me inscrever, e eu disse, tá bem, vou contigo, pronto. E então quando chegámos lá, a pessoa que estava disse, mas porquê é que não se inscreve também? Eu disse, porque diz aqui maiores de 18. Não é? Eu nem 18 tenho. e depois a pessoa diz, não, mas inscreva-se na mesma. Tá bem, pronto. E acabei por eu ser chamada, fomos as duas em entrevista, e eu fiquei e ela não ficou. Quem tu acompanhaste não ficou. Acabámos porque já era normal, eu depois vim a saber mais tarde, já era normal jovens de 16 anos ser permitido trabalhar oficialmente. Mas na Pizza Hut de Leiria nunca tinha acontecido. Portanto, eu fui, depois tiveram que haver ajustes de horários, porque não podia trabalhar depois das 10 da noite. E então teve que ser pedido uma autorização, uma abertura para em Leiria também existir, portanto eu fui a primeira pessoa com menos de 18 anos. Que engraçado, já viste? Mas a Pizza Hut ainda tem mais história, eu não te quis partilhar, que era para eu te surpreender. Porque lá está, é uma característica também, eu gosto de surpreender as pessoas e quando eu fico aqui deste lado, depois eu tenho que arranjar sempre uma forma para surpreender, não é? Pronto, e então a Pizza Hut, onde é que isto entra tudo? Mais tarde, portanto em 99 eu continuei a trabalhar lá, part-time, ora ao fim de semana, ora, pronto, foi variando, e portanto em 99, no verão de 99, entrou pessoal novo, portanto eu já conhecia os cantos à casa, e já agora também dizer que aos jovens, aproveitar aqui e fazer um parênteses, aos jovens que nos possam estar a ouvir, partilhar um bocadinho a importância e a experiência que foi naquela altura, não só a remuneração, de conseguirmos ter as nossas próprias poupanças, mas também a aprendizagem do que é uma estrutura organizada, do que é o mundo do trabalho, do que é as nossas responsabilidades, porque nós tínhamos não só o horário, mas tínhamos tarefas, tínhamos uma escala de serviço do que era a nossa competência para aquele dia, tudo isso, e percebermos também que o trabalho é em equipa, ou seja, interliga com todos, portanto, eu se virasse as pizzas em cima do cliente, a probabilidade era que não houvesse gorjeta, por muito bom atendimento que a outra pessoa fizesse, não é? Porque nós tínhamos as escalas, portanto, estava no bar, o outro levava
colocava as mesas, outro limpava as mesas, enfim, todos esses métodos fizeram com que eu também conseguisse compreender hoje, ou seja, o que naquela altura se calhar eu até levei como uma brincadeira, também foi uma aprendizagem para integrar no mercado de trabalho e depois ir desenvolvendo e construindo. E também um chefe que tive na altura, que ele era super exigente, mas ao mesmo tempo ele puxava por nós, ou seja, sabia que nós éramos capazes de mais e depois eu não me dava por perdida, não é? E portanto às vezes lá ia eu acima de onde realmente eu tinha as capacidades, mas também acaba por acontecer um bocadinho assim. Portanto, um bocadinho uma mensagem para os jovens, acreditem que pode ser um período curto, que o maior benefício que vocês provavelmente vão trazer de uma experiência de trabalho vai ser a parte de compreender como é que funciona a mecânica de trabalho. Depois podem não voltar lá, ou podem não... O meu percurso começou por aí, mas... É muito bom. E até por outra coisa. Muitas vezes, e adorei, muito obrigada pela partilha, porque estás a falar muito em nome pessoal, mas há outra coisa, é que o tempo é igual para toda a gente, tem 24 horas o dia. Mas o que é certo é que às vezes há vontade que eles esticassem, não dá para tudo. E eu sinto que os pais hoje em dia compensam muito os filhos com material e não com o estar presente. Porque estão cansados e às vezes já não têm paciência, porque o trabalho também foi duro, desgastante psicologicamente. E às vezes não têm paciência. Quando então, os filhos são pequenos, é complicado. E às vezes dá-se muito. E os filhos têm a noção que é fácil adquirir as coisas. É muito fácil. E às vezes fazem os pais quase das tripas de coração, é uma expressão um bocadinho pesada, mas é um bocado isso. E não deixam que os filhos se apercebam que é difícil. Mas eu acho que os filhos devem sentir que fazem parte, e às vezes esconder é pior. Às vezes eles até percebem quando as coisas custam aos pais. E isto do tipo de experiência que tu estás a falar, e falaste muito bem, Sofia, dá se calhar a visão do fogo. Eu estes 20 euros, eu gastava-os ali. Ai, até custa, costumo tanto, estive a trabalhar não sei quantas horas para ganhar. A valorização das coisas tem outro significado. Não é que a gente não deva gastar. E também a perspectiva de nós, porque assim, e aqui eu falo um pouco também porque lá está, eu deixei os estudos para depois voltar aos estudos e com uma atitude completamente diferente, já lá vamos à questão da escola, com uma atitude completamente diferente. E isso também nos permite, de certa forma, porque nós ali vamos sofrer as consequências, não é? Ou seja, naquele primeiro trabalho vamos estar muito como observadores, em modo esponja, como eu costumo dizer, muito também a receber informação, ou se calhar até estamos literalmente despreocupados e depois vamos, porque lá está, eu também não ia nervosa para o trabalho, não é? Portanto, eu ia no sentido de fazer as coisas, fazer bem feito, ok, mas ao mesmo tempo estávamos ali numa comunidade jovem em que tínhamos o melhor de dois mundos, que era pessoas que já trabalhavam há muito tempo e pessoas que estavam a integrar naquela altura no mercado de trabalho. E isso também nos permite esta convivência com as pessoas mais velhas, também nos permite ir enriquecendo um bocadinho a forma de vermos a vida. E é isso que devia ser, não é? Todos precisamos uns dos outros e beber de várias coisas. Mas já viste, já aí, tu, e nos vários trabalhos que tu mencionaste, o ponto comum foi, começaste a perceber que adoravas o contacto com as pessoas. Isso foi algo que... É engraçado, olhando para trás começas a ver o que é que havia ali de comum e tu gostas disso, tu gostas de estar, gostas de ouvir. Em relação às pessoas, também vou adicionar algo que também aconteceu em 2009, em que aí eu deixei de ser tanto administrativa para definitivamente entrar na vertente comercial, que envolve as pessoas.
Mas voltando à Pizza Hut, que eu acredito que tu estás aí desertinha para saber o que é que aconteceu lá, não é? Pronto. Portanto, verão de 99, era normal haver entrada de pessoal no verão, não é? O reforço de verão, porque a atividade é sempre maior. E pronto, e aconteceu que hoje o meu atual marido, não é? O meu marido, portanto, vinha a descer as casas do pessoal e eu já o conhecia da escola, ok? E que não sei bem porquê, nós não nos compatibilizávamos muito, nunca tínhamos tido assim nenhum arrufo, mas só para perceberes que eu chegava ao campo na escola, não é? Que tínhamos o recreio e tínhamos o campo da escola, eu chegava, se ele tivesse a jogar com... E ele... E eu dava a sola, já não jogava. E ele também não era muito diferente, portanto, nós coabitávamos, mas ao de longe. Em 99, nunca tinham falado? Nunca tinha havido nenhuma situação, não. Em 99 eu vejo a descer a escadaria do pessoal e eu disse, agora como é que eu vou safar disto? Pronto. Passado alguns meses estávamos a namorar e portanto depois viemos a casar. E já lá vão uns anos. Que engraçado, imagino as histórias que vocês às vezes contam e como ia lembrar-se destas situações que tu estás aqui a falar e a partilhar. Houve ali um tempo em que nós fizemos questão de não, ou seja, os nossos colegas, né, nós saíamos todos e por aí fora, mas eles sabiam, mas os chefes em si propriamente não sabiam, ok? Entendemos que, ok, não precisam de saber, nós lá dentro somos duas pessoas. Portanto, nós nessa altura tínhamos uma colega, o meu marido chama-se Duarte, e nós nessa altura tínhamos uma colega que era Sofia Duarte. E então, cada vez que ela era chamada por alguma razão, não é? Nós ficávamos logo os dois muito aflitos, não é? Pronto, olha, já descobriram. Pronto, e às vezes era assim uma risada com algum jeito. Olha, só por causa disso, o teu bolo devia ter sido em formato de pizza. Exatamente. Caracia e homenagem a vocês estarem ali juntos. E quem entrou aqui agora no direto, muito obrigada a quem está aqui no direto, quer no Facebook, quer no Instagram. Eu disse no início da apresentação aqui da Sofia que ela casou com uma cor completamente diferente da tradicional. Metam aí nos comentários qual acham que foi a cor que a Sofia escolheu no casamento dela. No final, ela vai dizer, ela própria vai dizer, eu não consigo imaginar, eu até lhe estava para pedir uma fotografia para ela mostrar uma fotografia do casamento, mas não vamos por aí, basta ela dizer. Sofia, pronto, a Pizza Hut está na tua memória por muitas razões, quer seja por teres tido o teu primeiro ordenado oficial, teres conhecido o teu marido, teres... Finalmente conhecido, não é? Porque ver eu via. Pois, porque aquilo havia ali qualquer coisa, tipo um imã, assim, os polos diferentes a afastarem. E traz-te muito boas memórias porque também foi, se calhar, o primeiro contacto em trabalho, em equipa, e a estrutura toda do primeiro, eu não me esqueço do meu primeiro trabalho, também foi antes ainda era miúda também, ainda era assim. E essa questão da equipa também acaba por estar sempre presente na parte do futebol, porque nós, por exemplo, tínhamos no desporto escolar, éramos, já não me lembro quantas, mas para aí umas 10 ou umas 12, e julgo que foi no último ano, em que nós tínhamos uma miúda que era surda-muda e ela jogava connosco. Portanto, eu sempre tive na minha turma ou surdos-mudos, pessoas com dificuldades de mobilidade ou com dificuldades de aprendizagem, e também porque escolhi uma vertente tecnológica, portanto, tinha ali... Aprendi a mudar tomadas de eletricidade, pronto. E isso também fazia com que essas crianças naturalmente fossem encaixadas em turmas mais pequenas. E portanto, também sempre foi uma forma também de ver as coisas e se calhar olhar um bocadinho também para...
E ter outra sensibilidade, não é? Sim. E era fácil comunicar isto agora um bocadinho à parte, mas era fácil comunicar com essa colega em jogo, porque às vezes vocês gritam uns com os outros para chamar ela, não era? Podia ser complicado. Era engraçado porque acabamos por depois desenvolver outros pormenores e outras atenções. Eu recordo-me que às vezes bastava fazer um olhar e fazer assim, ela, ou ela para mim ou eu para ela, o levantar a mão para fazer um sinal. Pronto, havia alguns gestos que eram caricatos de fazer. E depois, aliás, mais tarde vinha encontrá-la, já em adulta, portanto, já vinha encontrá-la e à nossa forma, claro que metemos um café a olhar para nós, não é? Portanto, toda a gente que estava no café ficou a olhar para nós, porque ela é surda-muda, mas acaba por balbuciar, portanto sim, imitar emitir alguns sons, sim. Exatamente, e portanto nós lá fomos ali comunicando e percebemos o que é que estávamos a fazer, não é? Quando se quer, eu costumo dizer, quando se quer arranja um meio, que não se quer arranja uma desculpa, não é? Pronto, e acaba por ser se calhar um pouco também isso de, lá está, por isso é que esta irreverência ou o estar sempre fora do dito standard, a mim nunca me causou transtorno, porque lá está, porque nós não somos todos standard, não é? E aliás, isso é prova que o teu trabalho, tu personalizas uma peça para cada um, portanto, nós não somos standard. Se calhar hoje já se foge um bocadinho mais, ou as pessoas já pensam, ou melhor, já não seguem tanto a linha dita normal das coisas e já procuram algo personalizado. E também aí é onde entra também a parte do imobiliário, que também gosto de fazer personalizado a cada pessoa. E tu descobriste, e depois acabaste por ir estudando e essas coisas todas, mas tu descobriste que no imobiliário quiseste dar um outro cunho e teres um outro lado. O que é que tu sentias que não estava bem no trabalho que tu fazias? Havia alguma coisa que não te preenchesse que tu sentiste? Não, eu quero fazer diferente. Tem muito a ver, e assim de uma forma muito geral, tem muito a ver com duas palavras, a quantidade e a qualidade. Claro que o que é qualidade para uns não é para outros, mas o que muitas das vezes as pessoas acabam por ser esquecidas porque tudo vira números. Claro que nós temos que olhar, temos um negócio, temos que olhar para o rácio da produtividade e por aí fora, mas por outro lado, se nós vamos só olhar para os números, não é possível olhar para as pessoas. E isso, não estou com isto a dizer que a empresa onde estava era desumana, nada disso, não é? Mas, sim, quando olhamos, lá está, os objetivos podem ser em números ou podem ser em atos, não é? Em execuções, não é? Isto não precisa, o objetivo não precisa obrigatoriamente ser o número. E acaba por, pronto, há pouco falavas na questão do estudar e trabalhar e por aí fora, e que olhando agora vimos que sempre estive ligada às pessoas, mas em 2009... Peço desculpa. A minha gata decidiu aparecer. Boa. Em 2009, em que eu estive numa situação de desemprego, porque a empresa onde estava faliu, rebentou. E portanto eu fiquei numa situação de desemprego, e na altura havia no IFP um curso que era um curso que eventualmente me permitia certificar ali as minhas competências a nível administrativo e contabilidade. E então eu inscrevi-me para aquele curso e era de fiscalidade e contabilidade, alguma coisa assim. Isto depois é contraditório, eu acabei de falar de números, pronto. E então lá fui eu, inscrevi-me, fui lá fazer uma entrevista, já não me lembro assim muito bem, porque aquilo depois tinha ali um fator remunerado, pronto.
E então eu fui lá fazer uma entrevista e a senhora, no final, sem me conhecer, não é? Ou seja, das perguntas que ela me fez, para mim eram perguntas ditas normais, de uma entrevista, e ela diz-me: você inscreveu-se no curso errado. Você devia se inscrever, era no curso de vendas, mas não há agora. E eu saí dali e disse: pois, mas eu quero me inscrever neste, é este que há. Mas tu já tinhas noção ou a senhora viu coisas que tu ainda não tinhas entendido? Eu sempre fugi das vendas, ou seja, eu ficava ali no administrativo porque era muito mais tranquilinho, não é? Claro que depois, em termos práticos, ou seja, na teoria estava na vertente administrativa, mas depois na prática eu estava sempre com contacto com as pessoas. Mas não assumia isso como certo, não é? E, portanto, isso acontece em 2009, e que depois, entretanto, eu entrei no mercado de trabalho, e comecei a perceber que, porque a empresa em si ainda estava ali a dar os primeiros passos, comecei a perceber se calhar aqui desenvolver um departamento comercial é mais interessante, porque não havia, não é? Portanto, estava ali numa fase de crescimento, e foi aí que eu descobri a especialização tecnológica de gestão comercial e vendas. E pronto, inscrevi-me, entrei, embora que na altura, quando me decidi para inscrever, fiquei ali um bocadinho com receio do inglês, e hoje trabalho com clientes estrangeiros que englobam inglês, portanto é espetacular. Acabaste por redescobrir, permitiste isso, saíste da tua zona de conforto e tudo aos poucos começou a fazer todo o sentido. Exatamente. Eu acredito que à medida que as coisas foram fazendo tudo, foi isto. Porque é que a espreitante não é às vezes uma coisa que se eu soubesse que era assim, mas acho que tudo teve o seu momento certo para acontecer. Tiveste que beber de outras coisas primeiro, se calhar para estar onde estás hoje. Sim, passa um bocadinho por aí. O mesmo depois também, já na IAD, e quando eu entrei também no imobiliário, também entrei pelo desafio, porque a IAD, que é a agência da qual eu faço parte. Há 7 anos, não é? Há 7, sim. Portanto, foi a única experiência imobiliária, portanto eu nunca tinha tido nenhuma outra experiência, e era um modelo recente em Portugal, portanto tinha chegado há 6 meses em Portugal, sem balcão de atendimento, portanto com uma forma completamente, nós não temos balcão de atendimento, não temos aquela estrutura física e pesada à minha vista, não é? Aos meus olhos. Sim. Sempre nos habituamos a ver, não é? Pronto, exatamente, o dito tradicional, e depois isso também a parte tecnológica, não é? Porque depois também fui sempre aqui borbulhando um bocadinho nessa parte. Também comecei a gostar de fotografia, que era coisa que testava. Portanto, fui sempre procurando estar constantemente em formação, porque era algo que eu também já tinha compreendido muito bem em 2012, quando fui estudar, e na altura eu propus-me um desafio que foi: eu não quero ir a exame nenhum, portanto eu quero fazer tudo por frequência, nem que seja com 10. A questão é que depois, quando nos começamos a envolver, afinal o 10 não tem graça nenhuma, não, queremos... Já que é para estudar, que seja para mais. Pronto, exatamente, mas a primeira meta que eu pus para mim foi que eu não tinha que ir a exame nenhum e tinha que fazer tudo com frequência, mesmo que fosse com 10. Pronto, e isso depois, logo passado 2 meses, mudei logo, não, isto, menos de 15 no final do curso já não pode ser. Pronto. Porque depois vamos aumentando a fasquia. E no imobiliário não foi diferente, ou seja, nós na altura não tínhamos tanta disponibilidade também de formação mais próxima, a Leiria, tudo acontecia mais em Lisboa e no Porto. Hoje também acontece online, devido às circunstâncias que também foram permitindo isso. E isso sempre foi, ou seja, eu sempre quis aprender e beber informação do mais velho, do que sabia mais, do que... Pronto. E também por mim, numa vertente mais autodidata, de também estar em permanente busca de informação,
porque as coisas mudam a uma velocidade muito rápida e que é importante para isso. É aí que nós acrescentamos valor ao proprietário quando ele nos confia o imóvel para vender, ou quem vem ter connosco e que nos confia também a vontade de comprar. E isso é que acaba por trazer aqui também esta permanência de aprendizagem contínua, que acaba por nos desenvolver também, não é? De nós também entendermos que também para termos um serviço personalizado, porque independentemente das marcas, eu sou eu. Claro. E, portanto, sou eu própria que vou fazendo o meu próprio desenvolvimento. Claro, tenho uma estrutura por trás que ajuda também, não é? Mas, ao mesmo tempo, é aí que também traz, de certa forma, a Gosto IAD, traz a também liberdade do teu para que... caminho. Dá liberdade para cada pessoa ser ela mesma, tendo Exatamente. em conta que tu também acreditas no projeto que estás envolvida, porque senão não era a mesma coisa. De certa forma, acabo por conseguir integrar o meu projeto, não é? De criar a dita personalização de serviço, que é normal que hoje em dia, tendo em conta a evolução do mercado, ou seja, estamos em altas, se calhar este serviço não seja tão valorizado. É um bocadinho como o teu, por exemplo, mas numa vertente ao contrário. As pessoas há 5 anos atrás não estavam tão predispostas para personalizar a sua própria roupa, não é? E hoje acabam por estar mais abertas a quererem algo personalizado para elas, não é? Com um toquezinho diferente e mais elas, para Exatamente. sair ali ao standard ou mais do mesmo, porque ninguém é mais do Exatamente. mesmo, não é? Várias pessoas vestimos M's ou S's, e no entanto eu não sou igual às outras 100 que vestem o mesmo tamanho do que eu, as outras 1000. Isso é muito bom. Sofia, eu devo-te já dizer que eu quando te vi e vi uma apresentação da Sofia, a Sofia é completamente irreverente nas apresentações que faz. É engraçado, porque estamos a falar de uma apresentação que uma pessoa associa a uma coisa assim mais formal e a Sofia sai completamente e realmente mostra bem o cunho dela e brinca com isso. E brinca também com a imagem dela. Sofia, tu sentes que é importante para ti, sempre foi importante para ti, por exemplo, o caracterizar-te, a tua imagem, rever-se naquilo que tu sentes? Ou seja, que a tua forma de estar se identifique, olhas-te ao espelho e diz, sou eu, esta sou eu. Mas aí é que eu acho que está o sabor da coisa, que é nós fazermos para nós nos sentirmos bem e não para o outro. O outro, quando eu digo o outro, é a sociedade. Sim, Okay? sim. Pronto, estou a falar em sociedade. Não na tua cara metade, é o outro, ou seja, a recriminação às vezes feita pelos outros. Alguma vez sentiste pela tua ousadia, às vezes irreverência, agora se calhar não tanto, mas em sítios mais pequenos ou eventualmente o grupo de trabalho, alguma vez sentiste ser diferente? Sinceramente, Sofia, isso nunca foi coisa que me preocupou. Pronto, mas às vezes podia sentir e podias ser mais forte, no sentido, não, sou eu e azar, mas teres ouvido alguma Se calhar coisa. aconteceu e eu não vi. Ainda bem, não ligaste. Isso Se é calhar ótimo. aconteceu e eu não vi. Não. Mas isso é É um extraordinário. pouco nessa perspectiva. Eu acho que nós. Eu tenho um episódio que se calhar reflete um bocadinho isso. Que foi uma situação familiar em que a minha avó paterna, que a determinado momento, ela já não está entre nós fisicamente, agora vai-me puxar as orelhas porque vai ouvir isto onde quer que esteja, mas eu vou dizer ambos. Ela não sabe interpretar, é por uma boca. Na altura ela estava com 90 e picos e ela nunca fez comentário nenhum sobre o meu cabelo, ok? Naquela altura, e até teve a ver quando eu estava a estudar à noite, e ela houve uma festa de Natal na instituição onde ela estava
eu fiz um esforço danado para conseguir ir. Só que naquele dia lá, pronto, estava virada para o outro lado, não é? E deu-me um puxão de orelhas grande. Pronto, que não era penteado que se tivesse. E eu naquela altura fiquei assim, pronto, triste. Sim, dito se calhar por quem foi, não é? Exatamente, pronto. E depois não sei bem o que é que me passou pela cabeça, mas dias depois eu decidi, não, eu não vou. Ou seja, ela está desconfortável de eu ter assim o cabelo, então não me custa nada. Mas o cabelo, só uma parte, o cabelo é como tu tens agora? Sim. Pronto, podia ser, sei lá, pintado Não, era como... efeito... era como eu tenho. Okay. Exatamente. Só que pronto, lá naquele dia, ou alguma coisa, que isto também é interessante, que alguma coisa poderia ter acontecido naquele dia que ela não partilhou comigo e por isso ela estava mais rabugenta, não é? Portanto, isto lá está, é nós... É o outro lado da moeda. E isto às vezes acontece, Sofia, no nosso dia a dia, que é nós não, sei lá, aquela pessoa buzinou no trânsito, não sei o quê, ou o que quer que seja, nós não sabemos o que é que aquela pessoa está a passar, não é? São sinais que, por vezes, se nós respondermos na mesma moeda, aquilo, pronto. E foi, se calhar, um bocadinho esse pensamento que eu tive ali, que é, eu não lhe vou responder na mesma moeda, e não me faz sentido nenhum estar a afrontá-la com isso, tendo em conta que, pronto. E depois decidi, quando a ia ver, portanto, ia ao cabelo para baixo. E estava tudo certo. Arranjei depois ali uma questão, que às vezes ela já não... Para o final, ela não ouvia, portanto, nós escrevíamos no telemóvel, ela lia porque sabia ler e, portanto, lia. Conseguiram arranjar ali uma comunicação. Pronto, havia ali uma comunicação e recorria várias vezes a fotografias, o que me levantou um problema, porque depois as fotografias estavam todas com o cabelo no ar. E, portanto, eu só mostrava fotografias do meu marido. E pronto. Lá está, não é? Ouvemos uma, mas depois arranjamos outra. Pronto. Mas se calhar foi, lá está, pela idade dela, pela educação que eventualmente teve, que foi completamente diferente, portanto já tinha sido há 3 gerações atrás, não é? E portanto isso acaba por também nós percebermos um bocadinho que em determinado momento nós podemos temporariamente, porque lá está, eu quando não tenho o cabelo em pé também tenho o cabelo para baixo, não deixo de ser eu, pronto. Exatamente. E foi um bocadinho nessa perspectiva. Ali foi para não entrares em choque e expor uma luta que só ia desgastar. Entendi que usufruía muito mais e não deixava de ser eu. Pronto, assim, resumidamente, era um pouco nessa perspectiva. Portanto, é um pouco isso, é nós também estarmos bem com nós próprios, não é? E lá está, e acaba por ser um bocadinho a imagem de marca, porque na pandemia deu algum jeito eu ter o cabelo em pé, porque as pessoas viam-me com a máscara, mas sabiam logo quem eu era. Portanto, está ali a Sofia, pronto. Exatamente. Portanto, é um pouco isso, não é? É nós também, não só enquanto imagem, mas também a nossa personalidade, e isso é uma coisa que vá para onde for, farei sempre questão. É um cunho teu, já é a tua imagem de marca, quer não, Sofia. E depois tem outra questão, Sofia, que é, se por um lado, por exemplo, tu estavas a falar há pouco, e nós tivemos há relativamente pouco tempo, digamos assim, num encontro de empresários, do qual eu também faço parte, e que nós temos sempre, ou seja, se por um lado, às vezes há esta dificuldade, porque se por um lado eu tenho este ar irreverente, brincalhão por aí fora, também trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Sim, és muito focada. E portanto, isso também às vezes acaba por sei lá, esta ambiguidade, digamos assim, se por um lado é extrovertido e por aí fora, depois por o outro também é assim, não é? E portanto tem que estar tudo ali dentro dos parâmetros que são aceitáveis.
seres alinhada também com aquilo que tu queres e teres tudo junto na mesma pessoa, não é? Seres o teu cunho e não deixas de saber distinguir as coisas e o momento certo para o fazeres. Há uma coisa que eu reparei, e eu sei que se calhar vou tocar numa área sensível, mas não temos de aprofundar. Mas falaste várias vezes nos teus avós. Nota-se que eles foram importantes para ti e sempre te deram aquele input de se os teus pais não fizerem, eu ajudo-te, não há problema. Não era bem assim, não era bem assim. Mas pronto, houve ali nota-se que se calhar também eras ali não sei, se calhar a caçula dos avós, não sei. Eu acredito que eles amassem todos e o teu irmão também, e se calhar primos, eventualmente, mas nota-se que há ali uma ligação querida entre ti e os teus avós. Mesmo a família toda, e aqui, lá está, primos, tios e por aí fora, sempre houve uma convivência muito, muito permanente. Os meus avós, tanto de um lado como do outro, esta ligação acaba por... Embora que lá está, eu ia com os meus avós maternos para o mercado abastecedor, portanto eu na altura tinha 7, 8 anos, era uma maravilha, porque eu gostava muito de ir para o mercado, e se calhar hoje aquela questão de preferir a qualidade à quantidade surge exatamente pelas experiências que eu tinha naquela altura, não é? Porque o mercado abastecedor, para quem não tem a ideia, é onde os supermercados locais tradicionais vão abastecer. E portanto havia, nomeadamente na altura também os restaurantes e tudo isso, e portanto havia sempre por parte do meu avô aquele cuidado e aquela consistência no produto apresentado, e isso eventualmente... Mas também já tinha os clientes habituais, porque esses locais exatamente, muitas vezes vão lá sempre os mesmos daquelas pessoas que já confiam, não é? Sim, havia aqueles que eram habituais, portanto já sabiam o que esperar daquele serviço, digamos assim, ou dos produtos que ali estavam, e havia os outros que ora apareciam, ora desapareciam. Sim. Eram de passagem, alguns eram mais de passagem. E isso não muda. Hoje, eu olhar para a minha atividade, isso não muda, não é? Acaba por... pronto. E embora que eu naquela altura não tivesse noção disso, okay? Porque eu gostava não só de ir com eles, mas toda aquela agitação de ir levar a mercadoria ao carro. Já era o teu lado de vendedora aí a falar. Pois era capaz. Eu naquela altura gostava mais das moedas de 20 escudos, porque eu ia levar qualquer coisa e recebia uma moeda de 20 escudos por parte dos ditos clientes. Okay? Eu recebia ali uma gorjeta. Pronto. Às vezes eram 50 escudos e aquilo era uma moeda. Era loucura. Aquilo era uma moeda. Portanto, tudo isso, hoje, se calhar na altura não me apercebia tanto, porque lá está pela idade, não me apercebia tanto, mas hoje olho para trás e são essas as memórias que estão cá. Mas a relação com os avós, não só maternos, mas também, neste caso, a avó paterna, teve a ver com o falecimento do meu avô paterno, porque eu tinha na altura 14 anos, e portanto assistia todo o processo, todas essas coisas, não me foi ocultado nada, mas demorei algum tempo, portanto eu ia lá à casa dele e perguntava sempre por ele, pronto, achar que ele tinha ido ali e que já vinha. Pronto. Até que depois eu não, ou seja, não são assim tantas as memórias que eu tenho com o meu avô paterno. E isso depois fez com que eu disse, não, espera, eu não tenho um, mas tenho 3, não é? Ou seja, eu não tenho este, pronto. E depois acabou por se desenvolver um pouco toda essa aproximação, sempre porque lá está, os meus pais sempre tiveram o lugar deles, como eu costumo dizer, mas acabou por haver esta proximidade natural, não é? Depois acabei por também desenvolver mais com o meu avô, também por as várias questões, não é? E portanto, sempre fui um bocadinho, de certa forma, desenrascada, e também adorava ouvir as histórias dele, que pronto, ele
também deve estar noutro sítio a ouvir as nossas histórias, mas que acaba por... que é também algo que nós... E há pouco falavas em questão de tempo, não é? Que nós queremos, de certa forma... ou melhor... Os mais velhos têm tanto para contar e tantas histórias para contar, que, por exemplo, mesmo em centros de dia, não está lá ninguém disponível para ouvir as histórias deles. Não é? E depois, ao mesmo tempo, nós, mais jovens, não é? na vida ativa, queremos ouvir as histórias, mas depois não nos disponibilizamos a tal. Pronto. É verdade que eu ouvia muitas histórias triplicadas, quintuplicadas, mas havia sempre alguma coisa que adicionava, ou que eventualmente a mesma história tinha uma interpretação diferente já eu ouvir a terceira ou quarta vez. E isso sempre foi algo que acabou por estar próximo. É enriquecedor porque também nos conecta e percebes as ligações, os porquês e às vezes a forma até de pensar ou de agir daquelas pessoas, porque Sim. O tempo foi outro, as vivências foram outras e, no entanto, pertencemos ali à linhagem e é uma sequência... Embora que lá está, apesar dos tempos deles serem outros, não é? Sempre se atualizam, ou seja, sempre tentaram... Eu nunca senti que eles eram obsoletos ao atual, não é? Sim, eu sempre senti que eles sempre acompanharam. Isso é muito bom. E tanto que acompanharam, eles, já sei que um dos avós não, porque faleceu cedo. Mas neste momento é a minha avó materna que agora vai ouvindo histórias. Ok. Mas tiveram presentes no teu casamento? Tiveram. Então já vamos ali falar porque... eu não sei o que é que tu descobriste no meu casamento. Mas o meu avô paterno... E eu acho que isto foi uma coincidência de Sofias, mas o meu avô paterno entrou em conjunto com o meu pai na igreja. Ai, já nos vais contar um bocadinho isso. Então eu vou voltar só um pedacinho atrás. Já passamos aqui de 1 hora, bem à vontade do direto. Muito obrigada aos resistentes e obrigada a quem vê o direto em diferido, porque eu sei que muita gente, assim como a Sofia, ela está aqui hoje como convidada, mas ela vê muitas vezes o direto com outro horário. Mas, Sofia, daquilo que a gente pode ver e daquilo que já nos foste contando, tu partilhaste comigo que a cor é uma coisa para ti, faz todo o sentido na tua vida. Porque eu falo às vezes muito da cor, o símbolo, a simbologia que a cor tem associada e às vezes até ao nosso humor naquele dia, ou a forma como olhamos para a roupa e não, hoje não tenho vontade de vestir esta cor. Eu falo isto muitas vezes e a gente tem de vestir aquilo que faz sentido para nós. E a Sofia comentou comigo que o preto não é muito a praia dela, não é assim de toda a cor que ela elege, mas que adora a cor. E nota-se que ela está vestida hoje com cor azul. Há aquelas cores que não entram no teu armário, disseste que o vermelho não é aquela cor que te identificas nada, o preto também não. E temos um armário bastante colorido e para ti faz todo o sentido porque notas que faz todo o continuar daquilo que tu és, daquilo que tu sentes, daquilo que tu gostas de te ver ao espelho e para ti, se não fosse assim, não eras tu. Depois vem a parte do quebrar aqui a regra, vieste aqui se calhar a usar um bocadinho e eu tinha no início deste direto, a Sofia tinha partilhado comigo que casou com uma cor que não foi o branco, não é? Eu tinha comentado aí para vocês dizerem que cor é que acham que ela casou. Não foi de azul, não foi, mas podia ter sido, não foi. Mas então, vais-nos dizer que cor, agora em jeito, depois de remate, qual foi a cor que tu levaste ao teu casamento? Mas antes disso, então, conta como é que foi o início do teu casamento. O teu pai e o teu avô juntaram. Olha, primeiro, e isto para aguçar aqui um bocadinho a questão das cores, não é?
Eu não, a questão das cores não é tanto pelo significado que elas têm, mas é mais porque a vida há de ser um arco-íris e, portanto, não faz sentido nós estarmos aqui a pôr cores que... Pronto. No caso do vermelho é uma cor que eu não me identifico, não sei propriamente porquê, mas vamos lá então ao casamento, ok? Bom, então... Primeiro, o carro que me levou, portanto, eu entrei ou melhor, eu cheguei à cerimónia num carro amarelo, okay? Mas que não foi a minha madrinha de casamento. Tu disseste logo assim, é ou não é? Não, isso não foi nada. Eu posso dizer a questão do casamento também foi assim muito light no sentido de não estressar. Aliás, no dia anterior eu estava a pedir que me cortassem ali uma ponta porque aquilo afinal estava muito grande. Portanto, foi assim, de leve, não fui uma noiva estressada, nem pronto, as coisas surgiram. No caso, foi a minha prima que foi a minha madrinha de casamento, que disse, olha Sofia, pode ser este o carro para chegares à igreja? Eu disse, está bem. Pronto. Agora que estamos a falar em cor, lembrei-me que ele era amarelo, não é? Foi mais ou menos assim. Em relação ao vestido, à cor do vestido, isso foi algo que, lá está, acabou por ser algo que para mim fazia sentido. Recordo-me, eu casei em abril, recordo-me que em junho estava a ver as noivas de Santo António e disse, eu hoje já não era capaz de casar daquela cor. Porque vês ali não sei quantas noivas tudo branco, quer dizer, pronto. E tu acabaste por casar de uma... Tu, neste caso eu, acabei por casar de uma cor completamente diferente. Mas tu fazias logo a ideia de eu não vou casar de branco. Se alguma vez me casar, não é de branco, de certeza. Ou calhou, apaixonaste pelo vestido? Não foi pelo vestido, porque eu apaixonei-me pelo tecido. Ok. Apaixonei-me, quer dizer, eu já ia com a ideia e gostava que fosse aquela cor que a gente já vai dizer. Mas não foi... Lá está, a história do branco a mim não me... Provavelmente, uma vez mais, standard. Pronto. Ok? Portanto, o que é que me fez? Aí sim foi o significado da cor que me identificava e que me trazia, de certa forma, uma mensagem essa que se calhar me trazia inconscientemente alguma segurança, não faço ideia, sinceramente. Os nossos neurónios é assim uma coisa, o nosso cérebro. Pronto, e então foi aí que decidi, vou dizer agora. Olha, o teu noivo sabia da cor? O meu noivo não sabia da cor. O meu noivo não... Sim, mas conhecia-me, portanto já sabia que não ia ser. Já sabia que vinha dali qualquer coisa. Havia algum suspense de eu casar de calças de ganga, não é? Ou de calças, pronto, porque não sou adepta. Não sou adepta dos vestidos, ou ainda não sou, porque eu ouvi dizer que isso pode mudar, não é? Pronto, não sou adepta dos vestidos, e lá está. Esta irreverência também fez com que algumas pessoas, não o noivo, não é? Mas algumas pessoas diretas ao noivo e à noiva ficassem tranquilas com o que ia acontecer, que era para não levarem ali aquele... Logo ali E fiz questão de algumas pessoas verem o vestido dias antes, um pouco para ficarem tranquilas que eu não ia... Quem te conhecesse acabou por dizer assim, não, faz todo o sentido para ela. Claro, exatamente. Ou seja, eu tive este cuidado, mas que podia não ter tido, porque lá está, é a tal atenção ao detalhe com as pessoas que gostamos de ter, pronto, e foi um bocadinho nesse sentido. E, portanto, agora está tudo ansioso, eu vou dizer, eu casei de verde. Porque para mim verde é esperança e também associada à natureza, que é também, lá está, a natureza, o campo, por aí fora, tudo isso, e que para mim fez sentido ser assim. Portanto, eu casei de verde.
E quando olhas para trás, continua a fazer todo o Sim, sentido. sim. Embora que naquela altura que eu te estava a dizer, ou seja, eu casei em abril e em junho às noivas de Santo António, e ver ali o pessoal todo perfiladinho e por aí fora, eu disse, aqui estiquei um bocado a corda. E depois disse, se eu hoje, ou melhor, se eu fosse casar depois, se calhar ia sentir ali alguma tremedeira, não é? Algum impacto. Eu acho que tem mais a ver com nós, muitas das vezes, acabamos por aquilo que já falámos há pouco, não é? Que a sociedade traz-nos inconscientemente determinadas expressões a que as coisas, em que o standard seja assim. E depois não nos traz a possibilidade de haver um caminho diferente, de haver formas diferentes de fazer as coisas. E que acabamos por andar um bocadinho a pôr rótulos em tudo, não é? Parece que andamos ali com o código de barras. Pronto. Acaba por ser a forma de estar e eu acabo por não ser diferente, não é? Simplesmente, se calhar, estou mais tranquila com a minha... Confias mais em ti próprio e nas tuas próprias decisões. Sentes que é a ti que deves pedir primeiro isso, desde que não ofenda ninguém, é a ti que primeiro tens de estar a sentir bem. Porque eu acho que cada vez as pessoas tentam desbravar mais esse caminho, ou fazer todo mais sentido isso, que é precisar muitas vezes da aprovação do outro. Quando as pessoas precisam muitas vezes da aprovação do outro para se sentirem bem com as escolhas, ou não escolhem sozinhas, porque estão, sempre à espera da aprovação, acabam por se sentir sempre inseguras quando têm de tomar uma decisão. Exatamente. E como tu própria disseste, e quase já agora em jeito de remate e para finalizarmos, tu sempre quiseste ser muito autónoma, muito tu, desde sempre tomaste as tuas próprias decisões. E isso acaba por ser uma coisa muito tua, muito cada vez mais vais sedimentando cada vez mais isso, mais isso, mais isso, e faz todo o sentido e tens muita segurança nas decisões que vais tomando, cada vez são mais convictas. Quando tu tomas já é com uma solidez de dificilmente se calhar vais mudar, a não ser que alguém te diga e te faça ver outra perspectiva, mas já te conheces tão bem, já sabes ouvir-te tão bem, ler o teu corpo tão bem, quando alguma coisa se calhar mais contigo, se calhar não é por aí o caminho, que isso acabou por se calhar dar todo esse teu percurso, dar-te a firmeza e se calhar no trabalho que fazes, no ramo imobiliário, e os teus clientes, que acabam por ser mais do que isso, porque depois há uma ligação especial com as pessoas e é isso que tu queres, não são só números, são pessoas, é o que eu costumo dizer, as pessoas são pessoas. Por trás, cada pessoa tem uma história, cada peça tem uma história, aí cada casa vai contar uma história, vão ser vidas que vão lá estar dentro a contar, a vivê-las, e casas vendidas também estão carregadas de histórias lá dentro. E acho que se calhar Sofia, deixa-me só é também acrescentar. Seres muito própria. Deixa-me só acrescentar-te aí em relação às histórias das casas. Eu costumo dizer que as memórias que são criadas nas casas são habitantes do coração, não são habitantes das casas. Porque alguém há de vir construir outras memórias e elas ficarão sempre. Isto é um bocadinho voltando aqui à casa dos avós, em que as memórias estão connosco, ou seja, habitam o nosso coração, não habitam a casa, não é? A casa é a construção. A casa são paredes, sim. É o lar, digamos assim. É o lar. É o verdadeiro sentido da palavra, porque há casas que não são lar. Exatamente. E há outras que são. Sofia, muito obrigada por estares aqui. Eu tinha pedido, eu não sei se fizeste, eu tenho agora pedido aos convidados para trazerem um objeto que para eles tenha algum significado, seja ele qual for, pessoal, profissional, o que seja. Pode nem fazer sentido nenhum. Tu tens aí algum objeto que tenhas? Eu tenho um que é uma chave
Ok. Eu espera aí, Sofia, eu vou-te pedir para mostrares na câmara do Insta, porque eles não viram. Oi. Só Vamos viram lá no ver. Face. Exato. São coisas complicadas. Eu meto em cada uma. Pronto, Pronto. obrigada. E porquê a chave? Para já porque esta chave já não abre a porta que abria, mas permite abrir outras portas. É quase, eu encaro a chave como o sentido da chave de mestre, não é? Ela pode não abrir uma porta, mas abrir depois outra. Nós vamos ter sempre a chave, porque a chave somos nós, não é? Nós vamos ter sempre a chave, a porta nem sempre é estarmos atentos que ela vai abrir. É verdade. E às vezes um não significa muito X e outras portas se abrirem que façam mais sentido e que sejam sempre as portas certas. Sofia, que ela abra, continue a abrir muitas portas na tua vida e que sejam sempre cheias de cor, como tu gostas e muito bem. Que sejas tipo Alice no País das Maravilhas, que abras e encontres lá muita cor dentro. É o mais importante. Aqui está aqui, muito obrigada. Se quiserem pedir ou seguir aqui a Sofia, partilha como é que te podem. Imagina que alguém diz: não, eu até tenho, eu adorei ouvir a Sofia, eu até me interessa ali algumas coisas nela. Como é que as pessoas podem chegar até ti? Através do Instagram, Sofia Marcelina _IAD Portugal. E também através do Facebook, do perfil ou da página. E é fácil descobrir, porque a Sofia está lá como ela é. Exatamente. É como a Sofia com a máscara que via-se onde ela está, é a mesma coisa. Já sabem que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bani, espero que seja melhor ainda. E a semana, a forma como ela começa, não tem de ser necessariamente a forma como ela acaba. Por isso, todos os dias são páginas em branco ou são portas por abrir. Portanto, peguem na vossa chave e abram como vos fizer mais sentido. Para a semana vou ter a Olga era para ter estado comigo na segunda-feira em que eu fui para o hospital, fui fazer uma visitinha que não estava a contar, então reagendámos para a próxima semana, por isso estejam atentos, vamos falar de fotografia e que belas memórias, estávamos aqui a falar de memórias, que belas memórias que elas nos trazem, principalmente a física, porque andamos tão ligados ao digital que às vezes esquecemos de que precisamos, às vezes, do físico. E é como ler um livro. Eu costumo dizer, podemos ler online e é muito bom, mas eu adoro ter o papel na mão também. Qualquer questão que queiram colocar, qualquer comentário que queiram fazer, têm os comentários abertos, quer aqui no Facebook, quer no Instagram, podem deixar comentário para mim ou para a Sofia Marcelino e uma de nós irá responder ou eu vou fazer chegar a ela, se for para ela dirigido o comentário. Mais uma vez agradeço, Sofia, nós vamos nos vendo por aqui, eventualmente, ou quem sabe por Leiria, porque até temos proximidade física. Uma boa continuação. Uma ótima continuação de semana para quem nos está a ver. Fiquem bem e vamos nos vendo por aqui. Até uma próxima. Adeus, Sofia.